Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje, dia 1º de dezembro de 2025, vamos para a nossa última reunião, né, do ano de serviço social. Acredito que também de todos os departamentos, hoje se encerra, né, esse ano longo, longo ano de muito trabalho na Rede Profis, né. Tivemos, dentro do departamento técnico científico de intercâmbio, várias palestras, né, várias aulas, várias trocas, né. Tivemos também, dentro do serviço social, muitas reuniões. Tivemos agora, terminou no último sábado, o 21º Encontro Nacional da Rede Profis, né? São 21 edições, né, de atualização, de intercâmbio entre as associações, entre as pessoas, e estamos aqui agora, né, prestes a 2026, iniciar novamente uma sequência de trabalhos, novas pautas, novos fortalecimentos. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente dos conselheiros, da Maria Inês, do João Vitor, né, que são coordenadores do Departamento de Serviço Social, a Suzana da Fonseca Lopes, muito obrigado por aceitar também o convite da rede, e desejar boa sorte aí na apresentação e uma ótima noite aí de aprendizado a todos nós. Obrigado. Maria Inês, por favor, com a palavra para dar sequência à apresentação. Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós abrimos mais uma reunião do Grupo de Serviço Social da Rede Profis Brasil. E como a Suzana talvez não tenha essa informação, né, eu só vou fazer uma breve explanação, que é este grupo. Esse grupo, ele visa congregar os assistentes sociais de associações, de centros, de outras organizações e outros profissionais também de interesse afins à causa da fissura lábio-palatina, visando o intercâmbio técnico-científico, né, do conhecimento e também a troca de experiências vivenciadas. Tá? São assistentes sociais e profissionais na área que realmente têm o interesse em trocar experiências e justamente para que a gente possa amadurecer, possa somar, né, e nós possamos aí aperfeiçoar nossos atendimentos, tá bom? Esse ano a gente já teve a sexta apresentação do grupo. O primeiro foi o João Vitor, que falou, fez um fórum, né, de assistentes sociais. Depois nós tivemos ele também falando sobre absenteísmo. Aí nós tivemos em setembro a Icleia, que falou o Manual dos Direitos da Pessoa com Fissura. Em outubro tivemos a fala da Bárbara, também mestre pelo Centrinho. Ela falou sobre o mapeamento dos serviços de tratamento de fissuras no Brasil. Em novembro, o convidado foi o Eduardo Teles Rala, falou sobre a educação em direitos como direito fundamental ao reconhecimento das anomalias craniofaciais como condição que pode causar deficiência. E hoje nós temos a honra de receber, né, a Suzana Fonseca Lopes, jornalista, mestre em Ciências da Reabilitação pelo HRAC USP Bauru, e vai falar sobre a criação e implementação de perfil na rede social Instagram para divulgação das pesquisas de anomalias craniofaciais do HRAC. Muito obrigada pela participação. Com a palavra aí a Suzana Lopes. Tá bom, Suzana? Boa apresentação para você. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Agradeço o convite, primeiramente. É uma honra poder participar. E eu conheci recentemente a professora Maria Inês, né? E fiquei muito honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Me aproximei um pouco do serviço social. O ano passado, eu tive de fazer, durante o meu mestrado, eu tive de fazer um estágio lá no HRAC, escolhi o serviço social e conheci a Beth Bonfim,
que foi quem me mostrou como é importante o trabalho, né, do serviço social, principalmente numa instituição como o HRAC, e infelizmente a Beth nos deixou, e foi uma perda, né, precoce, triste, mas eu também dediquei o meu trabalho à Beth. Gostei muito de conhecer de perto, nós tivemos durante um tempo, um período, assim, bastante próximas, e foi por meio dela até que eu acabei conhecendo a professora Maria Inês. Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou iniciar minha apresentação, e se de repente aparecer alguma coisa errada, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Tá tudo certo? Tudo certo, Suzana? Tá sim, Suzana, pode prosseguir, por favor. Tá certo, então, perfeito. Tá ótimo. Então, como a professora Marinês havia falado, né, o meu trabalho foi a criação e implementação de um perfil no Instagram para divulgação das pesquisas de anomalias craniofaciais do HRAC USP. Minha orientadora foi a professora Ive Quinhele Trindade Suedan, e essa ideia, né, de criar um perfil no Instagram para divulgar as pesquisas do HRAC foi da professora Ive, né, ela que idealizou esse perfil, era uma necessidade, uma demanda da CAPES, né, durante uma reunião com a CAPES, a professora Ive, acho que foi em 2023, né, a CAPES aumentou a verba destinada às pesquisas, né, aos projetos do HRAC, e conversando com a professora Ive, falou que, né, que em contrapartida queria uma divulgação do que era feito, do trabalho, né, que era desenvolvido ali no HRAC. Quando eu entrei, né, eu passei no mestrado, a professora Eve soube, né, que eu, formada em jornalismo, estava lá, iria fazer, e me convidou, né, para ser orientanda dela e fazer esse trabalho, né, de criar e implementar o perfil. Então, aqui é só uma breve apresentação minha, né, eu sou formada em jornalismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, da Unesp de Bauru. Trabalhei durante 10 anos como repórter no jornal A Tribuna de Santos, é um jornal impresso, e também trabalhei como assessora de comunicação, ganhei um prêmio ESSO de jornalismo em 2010, o prêmio ESSO de jornalismo era o prêmio mais importante de jornalismo do Brasil, eles suspenderam o prêmio em 2016 e não voltaram mais, mas até então era o prêmio mais importante que tinha de jornalismo. E também ganhei um prêmio da Fundação Mata Atlântica em 2013, por um trabalho que eu fiz, falando sobre os caiçaras. Então, aqui são algumas fotos desse período em que eu trabalhei no jornalismo impresso. Bom, vamos lá, então. Por que, né, de desenvolver esse perfil vou colocar aqui o cronômetro para não falar demais, não me estender demais, só um minutinho. Aqui. Por que, né, a importância desse perfil, né, de divulgar as pesquisas que são feitas no HRAC, né? Primeiramente, é importantíssimo que todas as pessoas tenham acesso a publicações científicas, ao que é desenvolvido, né, em termos de ciência no país, especialmente de 2018 para cá, e nós tivemos um exemplo muito grande, né, da importância da ciência durante a epidemia de Covid, né, e então nós sabemos quanto é importante falarmos sobre ciência e quanto é importante que a população, de um modo geral, entenda a importância da ciência, né. Então, o HRAC, nós temos dados do relatório de atividades de 2023, em 2023 foram 323 publicações científicas,
né, 153 projetos de pesquisa, dos quais 41 deles com fomento de agências, né, de pesquisa. Foram 72 publicações de trabalhos científicos desenvolvidos ou com participação de orientadores e alunos do programa de pós-graduação do HRAC, né, da USP. E, ao mesmo tempo, né, que nós temos toda essa produção científica no HRAC, nós temos aqui no Brasil, né, nós somos cerca de 204 milhões de habitantes, quase 93% dos lares brasileiros têm acesso à internet, cerca de 90% das pessoas estão conectadas a alguma rede social no país, né? E 83,5% utilizam a internet para acessar as redes sociais. Então, de um lado, nós temos o HRAC, né, com uma produção científica pujante, muito importante, e temos também uma população imensa, né, e com quase a sua maioria com acesso à internet e também utilizando redes sociais. Então, por que nós não unirmos isso, né, fazermos com que essa produção científica seja divulgada, né, nas redes sociais? E aí, qual que é a importância da comunicação na saúde, né? É importante a comunicação na saúde para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças, né, para que as pessoas também tenham a melhoria do acesso a cuidados de qualidade. Então, é importantíssima a comunicação na saúde, nós sabemos disso. E o Instagram, né, é a terceira rede social mais usada no Brasil, foi a terceira rede social mais usada no Brasil em 2023, e havia naquele ano 113,5 milhões de contas no Instagram. Nós sabemos hoje em dia que o Instagram é uma grande vitrine, né? Nós vemos cada vez mais profissionais postando, falando sobre seus trabalhos, virou uma grande vitrine. Também durante a epidemia de Covid, houve uma mudança, né? As pessoas passaram a consumir mais internet, consumir mais informações por meio das redes sociais, infelizmente nem sempre informações de qualidade, né? Durante a epidemia, nós nos deparamos com o termo, né, fake news, que foi, acho que, o termo mais usado naquele ano, e, infelizmente, nós nos deparamos, então, com informações que não são verdadeiras, né? E, então, é importantíssimo que nós também utilizemos essas redes para divulgar informação de qualidade, informação verdadeira, informação científica, e foi isso que nós fizemos. Então, o meu trabalho, qual que foi o objetivo? O principal objetivo, o objetivo geral, foi criar e implementar um perfil, né, no Instagram, para a divulgação das pesquisas de anomalias craniofaciais do HRAC, e, especificamente, avaliarmos o desempenho dessas publicações, por meio da análise de métricas que são disponibilizadas pelo Instagram. Então, com isso, o que nós fizemos? Criamos o perfil, e conforme foram feitas as postagens, nós passamos a analisar essas métricas, né? Observar o comportamento, a variação, considerar os formatos, os conteúdos das postagens, comparar os resultados entre dois grupos que nós criamos, que foi um grupo falando especificamente sobre pesquisas e outro sobre outros assuntos, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. São todos assuntos relacionados à fissura lábio-palatina, mas não necessariamente não sobre pesquisa, né? E, com isso, identificar padrões de engajamento associados ao tipo de conteúdo. Isso é importante, por quê? Para que nós pudéssemos nos orientar a partir dessa comparação, dessa análise, para saber que tipo de postagem tinha um alcance maior, mais engajamento. Por quê? Para que nós pudéssemos divulgar essas pesquisas. Então, quanto mais seguidores nós ganhamos, quanto maior o engajamento, mais nós sabemos que essa pesquisa, que esse conteúdo científico está sendo divulgado, né? Está sendo consumido pelos seguidores, né? Por seguidores e também não seguidores. Então, o primeiro passo, né, desse trabalho foi planejar, né, o planejamento e a criação. Nós enviamos o trabalho para o Comitê de Ética em Pesquisa,
para vermos se seria necessário uma avaliação, né, formal do comitê, e recebemos uma dispensa do comitê, porque o trabalho não envolvia seres humanos, né, de forma direta, nós tínhamos só acesso a pesquisas que já haviam sido divulgadas, publicadas. Então, o segundo passo depois foi criar o nome, né, do perfil. Então, conversando com a professora Ive, nós pensamos, nossa, como que nós vamos fazer isso, né? E ela teve a ideia de fazer uma enquete. Então, nós fizemos uma enquete no dia 22 de fevereiro, postamos essa enquete no perfil, no Instagram, da pós-graduação do HRAC, com 3 opções de nomes, que foram Fissura Consciência, que foi o nome, né, que acabou ganhando, Fissurados na Ciência e Fissura na Ciência. Então, nós pegamos esse termo, né, fissura, fissurados, e fizemos uma brincadeira, um jogo com isso, para mostrar também a fissura mostrando assim, a fissura sendo algo assim, que, eu sou fissurado nisso, eu sou apaixonado por isso, com essa conotação, né, de fissura, de apaixonado, de muito ligado, de você gostar muito. E aí nós tivemos, né, uma votação, e Fissura Consciência foi o nome que venceu a enquete, foi 67% dos votos. Então, de 54 votos, 67% deles votaram em Fissura Consciência. Uma vez determinado, né, escolhido o nome, o que nós fizemos? Nós fomos criar o perfil. E aí, criamos o perfil no Instagram, criamos um perfil profissional, né, porque assim nós teríamos esse painel profissional que aparece aqui nessa imagem dessa tela, né, porque nós poderíamos ter acesso, então, ao número de curtidas, às métricas que mais tarde nós iríamos avaliar. Então, o perfil criado foi um perfil profissional. E aí nós colocamos o nome, né, colocamos como uma de medicina e saúde, e colocamos essa frase: somos fissurados pela multiplicação do conhecimento. A partir daí, nós passamos para a identidade visual, né, do perfil. Então, nós definimos os padrões de cores, o uso de logomarca, e vou explicar como é que foi feita essa logomarca, como que nós iríamos fazer os destaques, né, como nos stories nós acabamos perdendo, né, eles só ficam ali, os videozinhos, eles só ficam ali durante 24 horas, nós criamos os destaques e fomos categorizando para que não se perdessem aqueles vídeos. Teve uma apresentação da professora Ive bem importante, falando sobre a importância da divulgação dos trabalhos, né, do HRAC. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos nos stories, e depois nós criamos uma categoria ali e destacamos, então, para não se fosse perdido esses vídeos. E também o que nós fizemos, nós criamos um link, usando o aplicativo Linktree, para que as pessoas tivessem acesso ao site do HRAC e depois também aos artigos científicos que fossem postados. Então, nós criamos ali o Linktree, Fissura Consciência. Quando a pessoa entra no nosso perfil, está ali o Linktree, se ela clicar ali, o que ela vai ver? Primeira coisa vai ser o link para o site do HRAC, e depois embaixo, na ordem do mais novo para o mais anterior, os links das pesquisas, que aí as pessoas poderiam ver essas pesquisas na íntegra, tá? Bom, para que fosse criada o logo, né, a identidade visual do perfil Fissura Consciência, a professora Ive, ela recorreu a um ex-paciente do HRAC, o Jeff Barbato. Então, ele é um artista plástico, é designer, né, e é um paciente reabilitado do HRAC. E conversando com ela, ele teve a ideia de criar, né, essa logo que imita, né, ela parece um anticorpo,
né? E aí esse anticorpo seria o anticorpo que é para que as pessoas tenham acesso ao tratamento, é o anticorpo que vai dar o tratamento para a pessoa, que vai trazer o conhecimento. Então, ele fez essa junção, utilizando essa imagem, né, essa figura estilizada de um anticorpo, com uma carinha, né? E também ali atrás parecendo umas asinhas, algo também que braços, algo que abraça. Então foi essa a ideia do Jeff para compor a logomarca. Bom, uma vez definida a logomarca, tudo, nós já tínhamos também, nós sabíamos quem que nós queríamos atingir, né? Qual seria nosso público-alvo? Então, primeiramente, pacientes, familiares, né, desses pacientes, responsáveis pela rede de apoio, profissionais que atuam na reabilitação dessas anomalias, docentes, alunos, pesquisadores, pessoas interessadas no tema e, claro, também, o público em geral, porque realmente nós queremos, assim, que as pessoas tenham acesso a essas pesquisas, que a pesquisa científica não seja algo tão difícil para as pessoas entenderem, né, que despertar o interesse das pessoas para isso. Então, assim, uma pessoa que tem acesso ao perfil Fissura Consciência, tem acesso ali a alguma pesquisa, que queira aprender mais, que queira, nem que não seja só sobre fissura, mas que despertar esse interesse nas pessoas pela divulgação científica, por artigos científicos, pela ciência, né? Bom, como o AGRAC tem muito, né, lógico, né, são centenas de trabalhos, né, a professora Ive pensou, temos de criar critérios de inclusão, claro, e também de exclusão, né, para que possamos, então, elencar, fazer uma lista ali das pesquisas que sobre as quais nós falaríamos. Então, primeiro, quais são os critérios de inclusão que nós pensamos, né? Primeiro, tinha que ser artigos do grupo de pesquisa do AGRAC, que já tivessem sido publicados em periódicos científicos, né? Então, assim, todos já teriam de ter sido publicados em periódicos científicos, claro, para que nós também não passássemos em cima ali do ineditismo, nada disso. Então, também, que fossem artigos destaques informados a CAPES de 2020 a 2023, e, por outro lado, quais não poderiam participar, né? Artigos que não fossem indexados em base de dados, como PubMed, Cielo, Lilacs. Então, todos esses, eles teriam que estar ali em alguma dessas bases de dados. E também artigos, né, trabalhos que não tivessem sido desenvolvidos no AGRAC, né, ou não tivessem ainda sido publicados, ou estivessem ainda em desenvolvimento, certo? Com isso, né, colocando aí esses dois filtros, foram pré-selecionados 486 artigos, né, sobre as principais etapas do tratamento. E também desses artigos, nós fomos escolhendo o quê? Aqueles, né, desses 486, colocamos lá, quais estão seguindo ali as etapas e condutas terapêuticas de reabilitação das fissuras labiopalatinas do AGRAC. Então, nós queríamos que esses artigos também estivessem ali atendendo ao protocolo do AGRAC. Com isso, nós caímos para 96 artigos. E aí fizemos também uma nova triagem, né, visando trabalhos com impacto significativo para o perfil do público que foi escolhido, e aí chegamos a 10 artigos para começarmos a fazer essas postagens. Bom, então aqui tem prints, né, dos artigos que nós publicamos, tá? E nós entramos ali, a hora que você clica ali no Linktree, você clica no linkzinho do artigo que foi publicado, é essa a imagem que vocês têm, tá? Bom, a partir daí, né, uma vez definidos os artigos, né, definido o perfil e tudo, nós passamos a pensar como é que seria o formato, né, dessas publicações, né? Então, nós temos o formato estático e o formato carrossel. O estático é aquele que só tem uma imagem, e o carrossel é quando você vai passando, né, e tem outras imagens também. Então, nós fazíamos assim, colocávamos o carrossel, então, a primeira imagem, o título, com o tema da pesquisa, depois nós colocávamos objetivo e método, e depois principais resultados e conclusões.
É claro que isso foi algo que nós fomos fazendo conforme nós íamos publicando, porque o mestrado são 2 anos, né? Então, assim, nós não tínhamos um tempo muito grande para fazermos tudo isso. Então, nós fomos meio que por tentativa e erro. Publicamos o primeiro, ó, ficou legal, aí vimos como é que foi o alcance, e conforme nós íamos publicando, nós íamos melhorando isso. Então, todos eles vinham também com uma legenda, com o nome completo do estudo, em inglês e em português, o nome dos autores, né, e as informações sobre o trabalho. Então, o que não tinha de informação ali no carrossel, na imagem do carrossel, nós colocávamos na legenda, né, e sempre no final nós terminávamos falando, ó, pesquisa na íntegra, por meio do link que fica na bio do perfil, né. Quando nós conseguíamos fazer vídeos, nós sempre pedíamos para o pesquisador, né, explicar, falar ali um videozinho curto, falando sobre aquele trabalho. E é algo que, quando é vídeo, tem um impacto maior, um alcance maior, né? As pessoas, infelizmente, hoje em dia, têm uma pressa muito grande, as pessoas não têm paciência para ler muito. Uma legenda, nós fazíamos legendas, o Instagram, eu acho que as legendas podem ter, se não me engano, são 2.100 caracteres, e utilizávamos tudo isso, porque é difícil a gente conseguir resumir uma pesquisa, né? Então, e quando não é uma legenda muito grande, nós já sabemos, assim, o Instagram mesmo fala que, se você quiser chamar a atenção da pessoa, você tem que conquistar ali o seguidor ali nas 3 primeiras linhas da legenda. É muito difícil. Então, quando nós colocávamos vídeos, é lógico que nós tínhamos um alcance maior, porque aí as pessoas assistem aos vídeos. Embora, assim, um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 50 segundos, a média ali é de 17 segundos, 15 segundos que a pessoa fica ali assistindo. E as imagens que nós utilizávamos, tanto para o carrossel como para o post estático, nós passamos com o tempo a utilizar imagens de IA, né, inteligência artificial, e nós fazíamos no Canva com o Dreamlab. Então, o Canva tem aquele Dreamlab que você explica mais ou menos o que você quer e é criada aquela imagem de acordo com o tema, com o assunto. Então, aqui, por exemplo, né, coloquei um post que foi feito, desempenho cognitivo em crianças e adolescentes com fissura lábio-palatina não sindrômica. Então, ali, primeiro a primeira imagem com o tema, e depois as outras, olha, o objetivo, o método, resultados, conclusões, e quando era necessário fazer alguma observação, colocar algo em destaque, nós acrescentávamos uma outra imagem também. E essa imagem também foi feita ali com IA. Bom, quando nós passamos para o meu trabalho, né, para que eu pudesse terminar o meu trabalho, eu precisava fazer, então, a análise, né, avaliar as análises. Então, nós definimos um período que o Instagram permite, né, ele disponibiliza por meio da ferramenta Insights, para quem tem o perfil profissional, ele disponibiliza as variáveis, né? Então, eu peguei um período que foi de 24 de junho de 2024, que foi quando nós fizemos o primeiro post, a primeira publicação, até 21 de julho de 2025, né? E aí, o que nós fizemos? Nós separamos em 2 grupos. Os temas, né? As postagens foram divididos em temas pesquisas e outros assuntos. E aí, o que nós analisamos? Quais foram as variáveis analisadas? Foram curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, interações, visualizações, contas alcançadas, contas com engajamento, visitas ao perfil, começaram a seguir e toques e links externos. Então, aí, ó, período de coleta, né? Então, nós conseguimos com isso pegar os últimos 2 anos, desde a primeira publicação, porque aí é o período que o Instagram disponibiliza, ou são assim, 90 dias, o último mês, né? E os últimos 2 anos. Então, foi o que nós conseguimos pegar. Fizemos a divisão também por gênero e por faixa etária.
né? Primeiro que nós fizemos, juntamos tudo para ver o alcance, né? E depois nós dividimos pelos grupos, pesquisa e outros assuntos. E a partir daí fizemos uma comparação entre os grupos. Então, como é que foi feita a análise desses resultados? Foi um estudo transversal descritivo, com uma abordagem mista. Então, nós avaliamos qualitativa e quantitativamente. A análise qualitativa, ela foi feita por meio das métricas de desempenho, e as análises numéricas foi feita a estatística descritiva, que eu acabei omitindo agora nessa apresentação para vocês, porque é parte de estatística, então eu acho que e não houve nada, assim, muito discrepante que chamasse a atenção. Então, por isso, eu acabei até tirando, tá? E a quantitativa foi feita uma categorização matemática, certo? Então, o que nós tivemos? Quando foi feito, eu sentei para fazer essa análise, né, das variáveis, tinham sido feitos 28 publicações, sendo 10 posts sobre pesquisa, né, em que eram abordados pesquisas desenvolvidas no HRAC, e 18 posts sobre outros assuntos, claro, todos ligados também à mesma temática da fissura lábio-palatina. E aí, a partir daqui, eu vou falar sobre os resultados, tá? Então, aqui está, né, o nosso arroba, que é o perfil Fissura Consciência. E aqui vocês veem um print que eu dei na tela, né, mostrando como é que ficou. Então, ali temos a logomarca. Quando eu comecei a fazer essa análise, nós estávamos com 2.013 seguidores. Hoje, depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, eu dei o print e já passamos de 4.000. Então, assim, cresceu muito rapidamente, tá? E aqui foram, né, aqui é o feed com as postagens que foram feitas, e essa terceira imagem, uma das postagens que também abordou uma pesquisa do HRAC. Bom, então foram 28 publicações, tá? Dos quais 9 foram vídeos, 13 posts foram feitos em carrosséis, 6 posts estáticos, com uma imagem. Dessas 28 publicações, 10 foram feitas em colaboração, que é quando você faz a postagem e você convida alguém para colaborar. Então, fica ali em cima, aparece para você e também aparece no feed da pessoa que aceitou a colaboração, tá? Então, 10 foram em colaboração, sendo que em 3 deles nós fomos convidados, certo? Então, 10 posts sobre pesquisas no HRAC e 18 sobre outros assuntos. Então, aqui são todas as postagens que foram avaliadas, tá? Que eu coloquei aqui, dei um print, né, no feed para mostrar para vocês. E aí, nesse período, né, que foi de 24 de junho de 2024 a 18 de julho de 2025, nós conquistamos 1.951 seguidores, dos quais 1.485, mais de 76% do gênero feminino, e o restante masculino. Então, houve uma maior prevalência do gênero feminino nas faixas etárias de 25 a 34 anos e de 35 a 44. E a mesma coisa também no gênero masculino, olha, de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos. Até depois, quando eu fui fazer a defesa do meu trabalho, né, a professora Liliane, que participou da minha banca, ela perguntou para mim o que eu acreditava, né, essa prevalência, né, essa maior prevalência dessas faixas etárias. Não temos uma resposta, mas eu imagino que seja justamente pelo perfil das mães, né, de pessoas com fissura lábio-palatina, imagino que elas estejam nessa faixa etária de 25 a 34, 35 a 44, também dos pais, dos profissionais também que atuam, né, no tratamento. Então, eu acredito que seja isso. Não temos uma resposta certa, fechada, mas eu acredito que seja por isso. Então, tanto por causa do perfil das mães, como também dos profissionais, tanto
quem atua diretamente ligado ao tratamento, ou então pessoas que estão ali trabalhando, que estudam o tema, então acredito que seja isso. Então, aqui nós temos, né, o perfil geral dos seguidores, conforme a faixa etária. Então, 65 anos ou mais, vocês podem ver, é um número bem pequenininho ali, 1,1%. A maior faixa realmente, olha, 38,5%, ó, dos 25 aos 34. A mesma coisa ali no público masculino, olha, de 25 a 34, ó, se aproximou também, 35,5%. Depois, tanto no feminino como no masculino, a mesma coisa, nós temos ali 35 a 44 anos, 23,5% no público feminino e 26,7% no público masculino. Muito parecido realmente. Essa ferramenta, né, a ferramenta Insights, do Instagram, ela permite que a gente veja a localização dos seguidores somente nos últimos 90 dias. Então, de 19 de abril, foi o período que eu peguei, a 17 de julho, a maior parte, né, dos seguidores era de Bauru, 36,4%, depois vinha São Paulo, Fortaleza, Lins e Rio de Janeiro. E com relação aos países, claro, a grande maioria, né, Brasil, 97,6%, depois tinha ali Estados Unidos, Portugal, Peru e Equador. Bom, análise quantitativa nos mostrou o quê, né? O desempenho geral das publicações. Nesse período foram 98 mil visualizações, com mais de 66 mil contas alcançadas, foram quase 3.700 curtidas, 212 comentários, 452 compartilhamentos, 75 salvamentos, foram quase 4.500 interações totais, quase 3.000 contas engajadas, 322 visitas ao perfil, 343 pessoas que passaram a seguir o perfil. Então, a pessoa via esse post, essa publicação, a partir daí ela ia para o perfil, né, e passava a seguir o perfil, tá? E 17 toques em links externos. Esses toques e links externos mostram o quê? A pessoa viu a publicação, foi ali para o perfil, e ali ela clicou no Linktree, seja para olhar o site do AgaHack, seja para ver a pesquisa na íntegra. A pesquisa que a publicação mostrava, ou então ela chegou ali por meio de uma outra publicação, mas também quis ver a pesquisa, as pesquisas que nós já tínhamos colocado ali. Então, nós temos aqui agora desempenho geral e por grupo, tá? Então, de 28 pesquisas, de 28 posts, publicações feitas, 10 foram as pesquisas e 18 outros assuntos. Curtidas. As pesquisas receberam 600 curtidas, enquanto os outros assuntos, olha, foi o quádruplo, né? Olha, 3.096 comentários. De 212 comentários, pesquisas receberam 27 e outros assuntos 185. Os compartilhamentos, olha, de 452, 85 pessoas compartilharam a publicação sobre pesquisa e 367 a publicação sobre outro assunto. Os salvamentos, né, foram 75 salvamentos, nós tivemos 28 salvamentos de publicações de pesquisas, foram 37%, e 47 de outros assuntos, 62. Esses salvamentos, é importantíssimo essa variável aqui para a gente, essa variável salvamentos, que nós percebemos, olha, enquanto outros assuntos, né, tinham um percentual muito maior nas outras variáveis, em salvamentos, olha, quase, olha, foi 1/3, mais que 1/3 dos salvamentos foram de pesquisas. Então, isso demonstra que as pesquisas, os posts, as publicações sobre pesquisas impactaram bastante os seguidores, as pessoas que tiveram contato. Então, demonstra um grande interesse, e isso é importante para nós. Então, mostra que nós estávamos realmente conseguindo aquilo que nos propusemos, que foi divulgar a ciência.
tá? Interações, olha, 4.434, né? Então, as interações são isso, as curtidas, os comentários, compartilhamentos e salvamentos. Então, 16% foram dos posts de pesquisa, e o restante, né, a maioria também, 83,4%, de outros assuntos. As visualizações, quase 20% foram nos posts de pesquisas e 80% nos posts de outros assuntos. As contas alcançadas também, ó, 19, quase 20% pesquisas e a maioria também outros assuntos. E o que também nós temos de importante? Olha, 75, 23,3% também. Então, a pessoa teve um contato, viu ali um post sobre pesquisa e foi visitar o perfil. É também um índice bom esse para nós, tá? Ó, começaram a seguir a mesma coisa. E toques em links externos, 11. Então, olha, aqui, olha, 64%. A maioria, então, quando realmente quis ver alguma coisa lá, foi porque viu a pesquisa, e aí, ou clicou ali no Linktree para ver o site do HRack, ou para ver a pesquisa na íntegra. Eu vou voltar aqui, eu falei dos salvamentos, não, eu falei aqui, cadê? Dos compartilhamentos, né, 18. E os salvamentos também, olha, salvamento significa que a pessoa, quando teve o contato ali com aquele post, aquela publicação falando sobre uma pesquisa desenvolvida no HRack, 28 guardaram, quiseram salvar para ver depois com mais calma. Isso demonstra que a publicação gerou interesse. Então, essa variável é muito importante. Compartilhamento e salvamento. Isso é bastante importante para nós. Assim como começaram a seguir e os toques e links externos, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui agora, porque a gente já está com 32 minutos. Bom, então aqui, olha, a nossa ideia, eu vou falar rapidamente a respeito disso, quando nós criamos o perfil, a nossa ideia era falar, claro, só sobre pesquisa. Só que nos deparamos logo de cara com uma dúvida, como que nós vamos sair publicando sem falar sobre o perfil, sem explicar o que é, né? Então, no dia 24 de junho de 2024, né, que é quando a gente celebra, né, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, nós fizemos um vídeo com a professora Ive apresentando o perfil, né? Então, falando sobre o perfil Fissura Consciência, qual que era o objetivo do perfil, o que as pessoas poderiam encontrar no perfil. E foi esse o nosso primeiro post, que foi publicado numa segunda-feira. Então, nós alcançamos, com este post, nós tivemos mais de 24 mil visualizações, foram 13 mil contas alcançadas, né? É lógico, a maioria não seguidores, porque foi o nosso primeiro post, foram 945 curtidas, 78 comentários, 138 compartilhamentos, 19 salvamentos, já de cara 252 pessoas começaram a seguir o perfil, então foram resultados bastante importantes, né, para nós. E aqui, o quinto post foi sobre a primeira pesquisa. Então, no quinto post nós tivemos a primeira pesquisa publicada. Então, foi em formato de carrossel, tá? Foram 3 imagens, né? Com 814 visualizações, alcançamos 512 contas, foram 61 curtidas, aí, olha, você vê, já foram só 2 comentários, mas nós tivemos 6 compartilhamentos e 2 salvamentos. Isso para nós também é importantíssimo. Uma pessoa passou a seguir o perfil, 13 visitaram o perfil, e 2 pessoas foram ali no Linktree e clicaram ali. E aí nós tivemos aqui esse post, tivemos ali também um outro post que nós fizemos em colaboração com uma das autoras do trabalho. Então, esse post também, esse post teve um alcance muito grande, olha, foram 5.353 visualizações, foram mais de 3 mil contas alcançadas, curtidas foram 161, 13 comentários, olha, 12 compartilhamentos, 5 salvamentos. Então, isso também demonstra que houve um
o interesse de quem acessou, de quem teve contato com essa pesquisa. Aqui também um outro post sobre pesquisa, certo? Bom, com isso, né, o que nós fizemos? Bom, o projeto, ele procurou ver quais eram as melhores práticas de comunicação digital, né? E as redes sociais, elas representam uma oportunidade de alcançar um público amplo. Nós conseguimos isso de uma forma relativamente barata, né? Porque, assim, se você não faz nenhum post patrocinado, nada, você consegue crescer organicamente, que é quando você não coloca nenhum centavo ali para o seu post aparecer mais, e o perfil Fissura Consciência nunca pagou, nunca fez post patrocinado, nada. Todo esse crescimento foi orgânico, então é possível sim nós conseguirmos, né? Mas para isso precisamos ter estratégia, né? Então, esse engajamento, essa compreensão, ela acaba contribuindo, né? São contribuições das pesquisas que são feitas na instituição. Então, quando nós publicamos, nós conseguimos um engajamento, conseguimos também fazer com que as pessoas compreendessem isso. Bom, a presença em rede social, né? Ela garante uma visibilidade das pesquisas, existe, com isso, cria-se um impacto, aumento do impacto acadêmico e também o fortalecimento do HRAC, né? Claro, o HRAC dispensa apresentação, né? Mas nós conseguimos aí pegar um público jovem, né? Nós conseguimos entrar ali em outras comunidades também, e isso é importante, né? Bom, para que tudo isso fosse feito, né, foi feita uma revisão de literatura, eu fiz uma revisão de literatura de comunicação científica, assessoria de comunicação, marketing digital, estratégias de redes sociais, sempre conversando com a professora Ive, né. Então, assim, nós conseguimos métricas elevadas para um perfil iniciante, né? Na época, nós tínhamos 1.951 seguidores, como eu falei agora, hoje já são mais de 4.000. Conseguimos um número importante de curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos. Houve um volume de interação positiva, imediata dos usuários com os posts, um engajamento ativo nas respostas, as pessoas ali tirando dúvidas, fazendo manifestações espontâneas, ali também no direct, né, no privado, várias pessoas, dezenas de pessoas mandando mensagens, querendo tirar dúvidas, até mesmo com relação ao tratamento oferecido pelo HRAC. E, olha, parte do conteúdo publicado, como eu falei, né, ali por meio dos salvamentos, compartilhamentos, nós podemos depreender que foi considerado útil e interessante, né, porque ele foi arquivado por meio dos salvamentos. Bom, os posts pesquisas, né, recebeu uma parcela considerável dos salvamentos, estoques e links internos. Então, nós vimos que esse tipo de conteúdo, frequentemente, ele é armazenado para uma consulta posterior, o que indica o maior interesse do público em buscar informações adicionais quando exposto a conteúdos científicos. Então, isso é importante. E os posts outros assuntos, que são posts falando sobre eventos, nós postamos, quando foi publicado aquela atualização do livro sobre os protocolos das condutas terapêuticas, nós publicamos também, então, fizemos uma postagem sobre isso, como se tratam de temas mais leves, que despertam emoção, o que acontece? Acaba tendo um engajamento maior. E com isso, nós vimos, aqui nós temos, né, de novo, aqueles números que eu já falei para vocês, embora não tenha sido algo pensado, e isso eu acredito, assim, quem tem mais uma vez o mérito é a professora Ive, enquanto eu ia definindo qual o próximo tema, a próxima pesquisa que seria abordada, que seria publicada, a professora Ive, ela mesma começou a fazer essas outras publicações, desses outros temas leves, que são esses outros assuntos. E com isso, mesmo sem perceber, mesmo assim de forma, né, sem querer, nós conseguimos conquistar mais seguidores. Então, isso trouxe um movimento para o perfil importantíssimo. E depois eu até fiquei sabendo, por meio da professora Liliane, ela mostrou, nos deu um exemplo, que é aquele perfil Metrópolis, não sei se vocês conhecem, depois até vocês podem me falar,
Eles fazem isso, eles misturam política, cotidiano, né? É um site feito por jornalistas também, é um site não, um perfil, só que eles colocam também esses outros temas. Se você entrar ali no Metrópolis, você vai ver posts sobre gatinho, sobre cachorrinho, coisinhas assim, que criam engajamento. E no meio disso tudo, eles colocam também notícias importantes do cotidiano, sobre economia, sobre política, sobre ciência também. Então, é uma forma que as pessoas, que esses perfis desses grupos maiores, né, como se você for ver CNN, o Globo, Estadão, Folha, eles fazem isso também agora, que é uma forma de trazer um engajamento maior, alcançar mais contas e conquistar um público maior. Então, isso eu acredito, a professora Ive, ela teve essa sacada, embora não tenha sido uma coisa que foi pensada, nós depois para frente nós falamos, nossa, olha que bacana, isso trouxe esse resultado, e é algo que é importante dizer. Bom, então, aqui nós temos de novo, né, os posts de pesquisas de outros assuntos, e aí nós fizemos a taxa relativa de engajamento, e o post sobre pesquisa foi até maior, a taxa relativa de engajamento, que o de outros assuntos. E essa taxa de relativa de engajamento é uma conta que nós fazemos levando em consideração compartilhamentos, salvamentos, então mostrou que realmente, e essa taxa de 5% é uma taxa alta para um perfil que acabou de ser criado. Então nós podemos dizer que realmente nós conseguimos, claro, continuamos crescendo, mas o perfil se mostrou que deu certo, né, que foi um sucesso. Então, o que nós sabemos agora, né, que temas mais acessíveis, né, afetivos, eles têm uma maior repercussão no Instagram. É importante, então, nós termos essas estratégias de comunicação, trazermos o conteúdo científico o mais próximo possível da realidade do público geral. É importante que nós tenhamos uma linguagem que seja compreensível, que as pessoas consigam entender o que nós estamos dizendo ali. Então, tudo isso traz alcance e relevância, então precisamos ter sempre essa estratégia híbrida, né, que eu falei, colocar temas de ciência e também esses outros temas do cotidiano, temas assim que são mais leves. As postagens com isso, elas têm um maior alcance, um alto alcance. Nós conseguimos também colocar conteúdos de aprofundamento científico e tudo isso aí o que gera? Um acesso democrático ao conhecimento, tá? Como eu falei, olha, a Fissura Consciência hoje tem 4.184 seguidores, olha só. Nós tivemos um post, que depois, esse post foi feito pela professora Ive, em colaboração, olha, com as Fissuradas, a Rede Profis Joinville, o perfil A Luz do Teu Sorriso e o outro perfil da Antonella Narciso. E foi feita essa postagem, olha só, que criança linda, olha isso, foram 304 mil curtidas, mais de 7 mil comentários, olha aqui, olha quantos compartilhamentos, mais de 11 mil. Então, o que desperta emoção, como eu falei, ele tem esse alcance. E com isso, essas pessoas que não conheciam ainda o perfil Fissura Consciência foram lá ver e ganhamos ainda mais seguidores. Então, por isso que é importante nós termos essa estratégia, né, essas postagens híbridas, né, um pouco de ciência, um pouco de temas mais leves. Tudo isso colabora também, no final das contas, para que a ciência seja divulgada. Bom, então, em conclusão, o perfil conseguiu estabelecer uma identidade própria, nós conseguimos alcançar um público amplo e diversificado, com engajamento e interação consistentes. As métricas mostraram, né, que nós conseguimos ter seguidores fidelizados, que o perfil pode continuar crescendo de forma orgânica, sem que seja necessário pagar, né, fazer posts patrocinados. E, com isso, continuar contribuindo para a divulgação do conhecimento científico para a sociedade. Acredito que esse seja o nosso principal papel. E aqui, os agradecimentos, eu mantive a foto, essa senhorinha linda com esse blazer, sentadinha, é minha mãe, Ana Maria. Ela, infelizmente, ela faleceu no final de junho, e
Mas ela está bem, eu tenho certeza disso. Ela está assistindo agora a gente lá do céu, né, mãe? Esse rapaz bonito de óculos é meu marido, que sempre me incentiva a continuar estudando. O Daniel, ele é doutorando. Foi graças a ele que eu comecei a fazer o mestrado no HRAC. Ele é doutorando do HRAC, orientando do professor Sérgio Trindade. Professora Ive, né, com quem eu aprendi muito, que compartilhou comigo esse ideal de criar o perfil, então eu agradeço, ela iria participar conosco hoje, ela também iria apresentar, mas infelizmente não foi possível, ela teve um outro compromisso, ia dar uma aula também. Aqui uma foto da Beth, essa foto eu fiz dela, linda, maravilhosa, com esse sorrisão aí, e que eu vou levar para o resto da vida, a quem eu dediquei também o meu trabalho. E embaixo, a professora Ana Lúcia Fraga, que participou da minha banca, o professor Rodrigo Cardoso, a professora Liliane Ito, ela é docente da Unesp, foi minha colega de turma no curso de jornalismo, e uma foto da CAPES também, que eu era bolsista CAPES, a quem também eu agradeço a colaboração. É isso, então. Vou fechar aqui e vou voltar para a apresentação. Prontinho. Parabéns, Suzana, pela excelente Falei demais, perdão. Pesquisa, gente, olha, eu fiquei assim encantada, porque você selecionou quase 500 artigos selecionados, né? Artigos científicos. Aí, para você vai trabalhando até você chegar na sua amostra. E realmente, né, a extensão dessa pesquisa, a extensão desse perfil, com tantos seguidores fidelizados, né? Esse perfil, você mostrou que está em crescimento, é uma questão muito dinâmica, e o objetivo maior que realmente é divulgar o conhecimento científico para a sociedade. Não só o científico, mas você falou desses temas mais afetivos, que vocês também têm divulgado, né? Então, eu queria parabenizá-la pelo excelente trabalho, maravilhoso. Hoje nós temos aqui o Rony, que é de Portugal, nós temos pessoal do Sul, do Norte, do Nordeste, né, prestigiando o seu trabalho. Então, eu fiquei curiosa para saber agora quem são, tem gente nova aí, eu sei que tem a Eliane Freitas Xavier, não sei de onde ela é, a Claudilena Rocha, gente nova, a LL Bem também, e nós temos a Marisa Parra. A Marisa é minha irmã. Ah, ótimo, então tá bom. É minha irmã que está assistindo. Muito bom, é isso. E eu fiquei curiosa para saber, né, essas pessoas novas aí, agradecer a participação e continuar com a gente aí, né, compartilhando esse conhecimento, tá bom? Agora eu abro aí a palavra, o pessoal pode levantar a mão, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fica aberto aqui. Jordan, com a palavra, Jordan. Bom, eu queria primeiramente parabenizar a Suzana, né? Tive o prazer de conhecer a doutora Ive na apresentação, alguns anos atrás, do simpósio da pós-graduação, né? Eu não tinha consciência de tantos artigos, de tantos estudos, né? Que eram realizados dentro ali do Centrinho. Claro que tinha conhecimento que alguma coisa acontecia ali nos bastidores, né, como pessoa com fissura, né, foram mais de 20 anos de tratamento, mas não da quantidade de informação, de estudo de profissional que era dedicado a isso, né, e isso, obviamente, precisava de ser exposto, né, então, parabenizar mais uma vez por esse projeto. Eu acho que a pessoa com fissura labiopalatina também ela tem que saber, né, que existe dentro do seu tratamento existe uma evolução para que outras pessoas sejam reabilitadas com mais facilidade, né? Então eu acho que esse que já norteia um sucesso de fissura consciente. Falando um pouco
da análise quantitativa, né, da sua apresentação, eu notei aqui, fui até pesquisando rapidamente, que os perfis em grupo, né, como o próprio Atlas, a Rede Profis, as associações, pesquisei a Fissure, Beleza Fissurada, circula ali um nicho pequeno até de pessoas, né, de 2.000 a 6.000 pessoas, variando aí, claro, de perfil a perfil. Mas, claro, que faz a gente pensar que esse perfil diversificado, né, de pessoas que estão dentro desses grupos, acabam sendo grande parte as mesmas pessoas, né? Aí eu falei, fui um pouco mais além aqui, rapidinho, fui pesquisar a dentista Maria Cecília, né, que é uma pessoa influente, né, que traz, obviamente, o dia a dia dela, não só na fissura labiopalatina, mas pessoal, mas como pessoa com deficiência, também, e ela ultrapassa os 130 mil, né? Então, é uma análise quantitativa que eu acho que por muitos anos a gente vai quebrar a cabeça, né, para sair dessa bolha da fissura labiopalatina, da pessoa com deficiência e falar abertamente para fora, né? Mas os perfis, acredito que todos estão muito bem colocados com assuntos, né, relevantes e atualidades dentro da fissura labiopalatina, mas a gente ainda tem essa concentração de pessoas que nós mesmos conhecemos ou falamos dentro do nosso próprio grupo, né? Mas, mais uma vez, Suzana, parabenizar. Conversei com a doutora Ida essa semana, né? E eu falei para ela que não haverá oportunidades de ela vir mais uma vez à Rede Profis, trazer o conhecimento, trazer a pós-graduação com a gente. Tá joia? Muito obrigado. Eu que agradeço. Rony, com a palavra. Rony. Boa noite para todos. Meu carinho por todos vocês. Queria manifestar esse momento em que a Suzana trouxe uma outra percepção da questão das redes sociais. Parafraseando um grande artista, essa abordagem mais analítica e científica do papel da rede social na comunicação com as pessoas é muito importante, porque nós conseguimos perceber que, então, agora sim, parafraseando o nosso artista, todo artista tem que ir onde o povo está. E essa questão das redes sociais é uma inevitabilidade. Nós temos efetivamente que tentar, como o Jordan falou, rebentar a bolha. A Maria Cecília conseguiu rebentar a bolha, mas é um caso que comprova a importância desse rebentar da bolha para chegar mais longe, para sair desse universo que nós todos circulamos, levando mais informação, efetivamente, mas nos comunicando praticamente dentro do nosso universo. E, de fato, na última reunião em que eu participei, que a Rede Profis organizou, estava o Jordan trazendo um feedback da dificuldade que o Tiago tem para conseguir entrar nos meandros políticos da saúde, como é complicado, como é complexo isso, porque, de fato, a saúde e a educação são dois campos que, em política, são geralmente os primeiros a ser postos de lado em qualquer situação, quando as crises apertam, quando os financiamentos acabam, primeiro corta-se na educação, corta-se na saúde e depois vai pensar no que fazer. Eu acho que é muito importante essa percepção que a Suzana traz de que a rede social ela tem um papel importante e os números traduzidos, como a Suzana fez, nessa forma didática, acabam por, de certa forma, nos dar mais motivação, mas mais do que motivação, uma capacidade de entender o que é que cada uma dessas indicações pode trazer como informação
não de característica patrocinada ou autopatrocinada, mas de uma característica de crescimento orgânico, que, no fundo, é aquilo que nos interessa, porque os recursos já são tão poucos que nós não podemos desviar recursos ainda mais para uma ação que, muitas vezes, acaba não sendo bem direcionada. Nós temos que lidar com a realidade de que os perfis, sejam eles quais forem, acabam por ter, olha que linda, acabam por ter mais resposta naquilo que é um pouco mais social, aquilo que é um pouco mais da vida das pessoas. Isso revela, de fato, a preocupação da nossa sociedade com tudo que é mais superficial. Quando nós entramos para o campo da pesquisa, da informação científica, há uma quebra de interesse, uma perda de interesse, mas o que é relevante é, sendo ou não os não seguidores a maioria, os não, pelo menos o feedback que eu tenho da análise do Atlas Lipcast, a grande maioria dos posts são muito visualizados, são de não seguidores. Nós chegamos a ter posts com 90% de não seguidores do Atlas Lipcast a ver, a fazer visualização e mais likes e etc. Mas a verdade é que esses não seguidores depois também não têm continuidade a longo prazo. Eles acabam por desaparecer, seja pela razão de que o interesse esmorece perante a chamada de atenção de outros assuntos que são mais apelativos, seja porque o próprio motor de busca, que o próprio algoritmo acaba por nos colocar numa linha secundária. Então, eu acho que esse ponto que a Suzana traz, da importância da análise desses casos, nos permite ligar todos nós que estamos criando essa comunicação dentro das redes sociais, nos alertar, nos chamar a atenção para a importância dessa percepção e fazer essa ação híbrida que o perfil Consciência acabou por criar, que permita a chegada de mais pessoas e que essas pessoas, de alguma forma, acabem por efetivamente se interessar pelo tema e distribuir e passar a palavra para fora. Porque, como eu já disse muitas vezes no Atlas Hipcast, Suzana, a gente tem que fazer com que o mundo perceba que a próxima fissura pode acontecer na porta ao lado. E pode ser no quarto ao lado, pode ser no apartamento ao lado, pode ser no nosso amigo ou descendente. Portanto, a fissura lábio-palatina não manda mensagem prévia, ela acontece e acontece mesmo. Por isso, muitos parabéns pela tua apresentação. Eu cheguei um pouco atrasado, porque aqui em Portugal nós estamos com uma diferença horária de 3 horas para vocês, a mais, mas deu para perceber grande parte da apresentação e acho que, embora sinta-me defraudado por minha culpa por ter perdido o começo da apresentação, mas acho que a essência ficou cá. Por isso, um enorme bem-aja. Marinês e Ana Carolina e Jacirema, é muito bom estar com vocês outra vez. Eu já tive a oportunidade de dizer isso ao Jordan no outro dia. Um super bem-aja. Jordan, aquilo que eu disse na última intervenção, eu volto a fortalecer. Precisamos de mais reuniões, precisamos de mais atividade, porque com essa atividade a gente consegue, nesse núcleo duro, nesse grupo que vai sendo o grupo mais forte, fazer com que as linhas que nos unem se fortaleçam e a gente consiga estender mais a nossa capacidade de ação. Um enorme bem-aja para vocês todos. Suzana, obrigado mais uma vez por essa análise tão bem feita. Eu que agradeço, Rony, eu que agradeço. Muito obrigada. Rony, fica tranquilo porque está sendo gravada a aula toda. Aí você vai ter acesso, ok? E muito feliz de você estar participando com a gente aqui, viu? Mais alguém gostaria de falar? Está aberto aqui? Alguém gostaria?
Deixa eu falar, então. Parabéns, Suzana. Eu, como santista, moradora agora de Joinville, Santa Catarina, fiquei muito feliz de ter trabalhado também na Tribuna de Santos, né? E foi muito curioso essas informações do Instagram, né? A gente que usa de forma pessoal e profissional, comecei também com um perfil tímido, né? E depois eu fui avaliar todas as informações que você comentou, né, do painel profissional, nunca tinha mexido tanto nisso, né? É interessante que a gente consegue alcançar várias pessoas, várias informações, né? E são quem mexe com isso de forma profissional tem mais experiência em engajar, fazer várias posts com relação a essa propriedade que faz com que o público tenha esse interesse no material, né? Muito obrigada por compartilhar, também fiquei muito feliz, e o último post da Antonella, né, é paciente nossa no Centrinho de Joinville, né, e é muito gratidão também poder estar, assim, acompanhando esses pacientes, e essa exposição de forma muito maravilhosa, né, e a informação, a divulgação, né, com relação a um tratamento tão complexo, tão longo, né, e muito interessante. Muito obrigada. Parabéns. Bom, então a gente... Eu que agradeço. Só falar rapidinho, professora Marinesa, Não, eu ia agradeço, passar Ana para você Carolina. mesmo, a palavra para você, os Obrigada. finalmente aí, tá bom? Então tá bom. Aí eu já finalizo. Ana, eu costumo falar que Santista, olha, com perdão da expressão, é uma praga, dá em tudo quanto é lugar, sempre tem Santista. Quando eu trabalhava na Tribuna, acontecia alguma coisa do outro lado do mundo, a gente falava assim, tem Santista lá, a gente vai achar, e achava. Que legal, então, Muito que legal. bom. Mas é isso, sempre tem Santista em todos os lugares. Que bom, esse negócio da ferramenta, né, do Insights, é algo que as pessoas realmente desconhecem. Quem não tem lá seus 20 anos, né, assim, é tudo muito novidade para a gente, né, nós temos de aprender a utilizar isso, porque eles, né, essa geração de 20 anos já nasce sabendo, né, assim, é uma coisa muito... Mas para nós não. Mas realmente é uma ferramenta que ajuda muito, então, que é algo que a gente precisa sempre estar de olho, né? Não tem jeito, se a gente não pode com eles, né, tem que se juntar a eles, não tem o que fazer. E algo que me ocorreu também, com relação a essas postagens, igual foi feita da Antonella, né, que eu acho que bacana também, que é uma forma de divulgar também essas crianças, esses perfis, para que não choque, né? Porque existem pessoas que nunca viram uma criança com fissura, né? Existe isso, e assim, acabar com o preconceito, né? Eu acho importantíssimo isso, de tornar algo natural, né? É importantíssimo. Eu lembro quando eu tinha... Eu vou contar rapidamente e vou finalizar, professora, prometo. Eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, morava em São Paulo, e minha mãe tinha uma moça, uma senhora que ia lavar roupa para ela, e essa senhora tinha um filho, ele já tinha uns 18 anos, e ele tinha fissura, e ele nunca tinha tratado. Então, assim, eu vi aquele menino e ele não conseguia falar, né? Assim, imagina, ele tinha, eu não lembro agora para falar, mas era assim, muito aberto, eu acho que pegava também o palato, pegava tudo. Então, assim, ele não conseguia falar. E eu, com os meus 5 anos, eu olhava para ele e aquilo me sensibilizava tanto, me deixava tão triste. Era algo que eu não conseguia externar, mas cada vez que eu lembro desse menino, eu lembro daquela sensação que eu tinha, que eu achava assim um absurdo aquilo, né? Eu não sabia o que era, imagina, não tinha a menor ideia. E como aquilo, imagina, deve ter impactado a vida daquele menino, né? E hoje, claro, nós vivemos outros tempos, as pessoas têm acesso, mas eu imagino que existam pessoas que nunca tiveram, que nunca viram uma criança, né? Assim, então, é importante também essa divulgação de fotos, de mostrar como são pessoas que... É um absurdo falar isso, mas é o que tem que falar, pessoas normais, né? E as pessoas têm que ver e falar, olha, que legal, está sendo tratado, vai tratar, e ok, né? Que é isso,
que tem que acontecer. Então, eu acho importante também isso como uma forma também de diminuir também a discriminação, tornar algo mais leve, né, para que todas tenham consciência, tenham conhecimento. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite, muito obrigada, Jordan, professora Maria Inês, agradeço, assim, de verdade, muito obrigada pelo convite, fiquei honrada, e pode me mandar sempre o link para eu assistir, para eu participar, eu gosto, e também, assim, o que vocês precisarem, que eu puder ajudar de alguma forma, Rony também, fico à disposição, Ana Carolina, o que vocês precisarem, Eu gostaria podem... muito. Pode contar comigo, de verdade. Eu, por enquanto, não estou fazendo nada, então, só vou pensar no doutorado ano que vem. Então, podem contar comigo, e a mesma coisa também, a Rede Profis, o que vocês necessitarem, contem comigo, que eu vou ajudar com a maior, assim, muito feliz mesmo. E muito obrigada. Jordan, a Rede Profis está precisando de uma jornalista, viu, Jordan? Ah, Suzana, muito obrigada pela participação, foi excelente a sua fala, muito didática, né, atingiu as expectativas nossas, então, quero agradecer de coração, agradecer a todos pela presença e desejar um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, e que o próximo ano a gente consiga, juntos, né, desenvolver esse trabalho que é tão maravilhoso e realmente tão solidário às pessoas que precisam dessa atenção, né, da fissura lago-palatina, tá bom? Não só o conhecimento científico, mas o emocional, isso tudo é importante que a gente possa trabalhar, tá bom? Muito obrigada a todos, ao nosso chefe aí, ó, Jordan, parabéns, e vamos em frente, Jordan, obrigada, viu? Bem haja, né, Rony? Que nem você fala, bem haja. 2026 está aí com muito trabalho e mais reuniões, e a gente vai conseguir trabalhar muito. Um abraço a todos aqui, boas festas, um início de 2026 maravilhoso para vocês, tá? Curtam bastante, para a gente ter saúde para começar com muito trabalho também em 2026. Abraço a todos, Lídia, um grande abraço, um abraço a todos aí do Sul. Carol, muito obrigado por estar sempre presente. A Suzana, seja bem-vinda aqui à rede. Com certeza a gente vai cutucá-la aí mais, né, Marinês? A gente está realmente precisando Sim. de apoio de todas as áreas. Então, uma boa noite, continuem aí nos apoiando. Qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer opção aí de trazer novas coisas para a rede, a gente está aqui à disposição. Mas vai, uma ótima noite a todos, boa semana. Muito obrigada, viu? Rony, ó, um abraço. Um abraço, bem haja, Rony. Se cuida que o ano que vem tem mais, hein? Um abraço, tchau, gente.